A FECAI, Faculdade das Assembleias de Deus, tem a honra de certificar Fabíola Chaves Alcântara César em reconhecimento ao seu trabalho literário, vencedor do concurso literário da Academia Evangélica de Letras. Professor Germano Soares, honra ao mérito. Deus te abençoe. E estamos dando junto ao certificado um exemplar da Palavra de Deus. Agora, se é a correta ou se está faltando, eu não sei. Senhores, agora vamos às perguntas, porque o tempo hoje são 9 horas, a irmã tem 45 minutos. Eu acredito que estamos fechando no chave de ouro. Divide aí, vamos fazer a primeira. Divide aí em números iguais. Professora, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra muito grande. Eu conheço a professora Sara Cavalcante, ela é articulista todo mês do Mensageiro da Paz, jornal da nossa editora. E é uma grande alegria ela estar conosco nesse dia. Também sei que a sua agenda é muito cheia, mas ela sempre acha um jeitinho de nos atender. Muito obrigado, em nome da FECAI. Primeira pergunta: uma mulher andar decentemente vestida é costume local ou mandamento genuíno da palavra de Deus? Decência pode ser discutível em termos de locais e costumes e tradições e épocas, mas o princípio da decência é indiscutível. E aí é necessário que cada um saiba portar o seu vaso, né, com honra, com graça. Nós sentimos às vezes muitas dificuldades quando levávamos pessoas a Israel, justamente porque o portar-se ocidental às vezes choca o oriental, às vezes choca bastante. Mas eu acredito que toda mulher e todo homem nascido de novo sabem, tem recebido de Deus as orientações precisas sobre um andar com decência. Não adianta nós termos a fita métrica para medir a manga, ou o comprimento da saia, ou a profundidade do decote, ou a largura da gravata. É muito importante confiarmos em que o Espírito de Deus haverá de nos guiar, desde que os nossos corações estejam rendidos à sua voz e vontade. E nós já temos experiência suficiente, eu tenho certeza todos aqui, para ouvirmos aquela voz interna: não, meu filho, dessa maneira não. Minha serva, dessa forma não, dessa forma sim. Então, decência não é coisa para temporal, é coisa para sempre. É um princípio, não é um mandamento, é um princípio a ser seguido. Bem, convença-nos. Segunda pergunta: os 10 mandamentos são válidos hoje? Existe algum entre eles que perdeu a validade? Como devemos agir? Os mandamentos não perderam validade alguma, são tão importantes, porque nada na lei é imperfeito, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos são fiéis, são verdadeiros, foram todos cumpridos em Cristo. Jesus é o sacrifício, Jesus é o dia, Jesus é o sangue, Jesus os cumpriu. Nós não pregamos o Evangelho, e tenho sempre dito isso, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento é outro. Que bom que você nasceu na época do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Não é assim. A lei do Senhor continua a mesma. A pena para o adúltero é a morte, a pena para a prostituição é a morte, a pena para o assassino é a morte, a pena para o latrocínio, o roubo, a morte, a pena para o mentiroso é a morte, a pena para aquele que desonra pai e mãe é a morte, a pena para aquele que anda como um mexeriqueiro no meio do raio de Deus é a morte. Meu Deus! Ou seja, todos estamos condenados.
Se formos falar numa justiça pelo direito, todos temos direito à morte e ao inferno. Todo o restante é graça. Então o Evangelho que pregamos é: isso que você fez ofendeu ao Deus Santo, mas eu tenho boas novas. A morte que você merecia morrer, um justo morreu no seu lugar. Aleluia! Glória a Esse Deus! é o Evangelho. Não é passar a mão na cabeça do pecador e dizer que isso agora não tem tanto. Os 10 mandamentos continuam vivos e Jesus cumpriu todos. Amém? Doutora Sara, por que as variantes textuais ocorrem em sua maioria no Novo Testamento e não no Antigo Testamento? Isso se deve à questão da preservação do texto mesmo anterior ao maçorético, porque o texto que nós temos, estudantes, né, de teologia, normalmente nós temos o texto maçorético, que é excelente, mas os irmãos sabem que o texto maçorético já é uma organização didática para a leitura. Por exemplo, a Torá, em sua forma original, ela é uncial, ela é escrita sem capítulos, sem versículos, sem divisão de palavras. Por isso eu acho muito complicado quem queira colocar uma teologia entre o primeiro versículo e o segundo versículo, ou quem queira dizer que a terra originalmente era caótica, porque caos é um deus grego, e dizer no princípio era o caos, eu penso que é uma grande ofensa a Deus. Mas a terra era sem forma e vazia. Sem forma, para o conceito judaico, significa predisposta a ganhar forma, como barro na roda do oleiro. E vazia é predisposto a ser cheio. Não há nada de caótico e sem forma e vazia. A questão do texto hebraico é que o texto hebraico contou com um povo formado por Deus, que zelou por sua preservação com um cuidado, um critério que não nos legou uma grande quantidade de manuscritos, mas manuscritos muito fiéis. É muito interessante pegar um texto agora do Descoberto em Qumran e ver que ele concorda com o texto que nós temos lido durante todos esses séculos. Quer dizer, um texto de 100 anos antes de Cristo, e o texto que eu tenho hoje são textos iguais. Mas isso não coloca o Antigo Testamento numa condição de valor maior do que o Novo Testamento, porque o Deus que zelou pelo Antigo de uma forma, zelou pelo Novo de outra forma. No grego nós temos muitos mais manuscritos, mas o Senhor também nos deu uma igreja que desde o ano 120 soube selecionar o texto que usaria em sua jornada. Amém? Tenho aqui algumas perguntas, fiz assim uma pré-seleção de algumas que estão interligadas uma nas outras para poder adiantar. Tivemos um aluno que fez uma pergunta aqui que vem com um testamento bem grande, que eu vou deixar para o final, que é para a gente poder perguntar e ter bastante tempo para a professora responder. Bom, a pergunta é a seguinte, uma diz assim: por favor, explique novamente a diferença de Kavod e Shekinah. E a outra é: a senhora, por gentileza, pode ler na sua versão bíblica, hebraica, o Evangelho de João 15, 1 e 2? Eu trouxe a Almeida Corrigida Fiel. De fato, eu peço perdão à pessoa que me perguntou, eu não trouxe o texto original, né? Então, o texto que eu leria aqui é o texto que os irmãos têm. Quanto à questão de Kavod, Kavod é a expressão da glória de Deus, conforme registrado nas Escrituras. Não vou dizer coincidentemente, porque nada é coincidência, é tudo direção de Deus. Hoje, exatamente, estava lendo o final do livro de Êxodo, e quando houve a manifestação da Kavod do Senhor no tabernáculo, Kavod é a glória de Deus. E o texto, o termo Shekinah é mais correto, por favor, Shekinah, do que Shekinah, tá bom? Shekinah, normalmente usa-se esse termo para falar da habitação de Deus. Essa é a explicação mais coerente
que eu tenho quando ouço pessoas buscarem uma manifestação de Deus, invocarem. Eu vou a Shehan, onde mais próximo eu posso ir de habitação, de invocação de presença. Então eu entendo que se faça o uso baseado nisso, nessa expressão hebraica, nesse termo hebraico. Mas o termo da manifestação da glória no tabernáculo ou no templo é kavod, a glória de Deus, né? Se estou errada aí, nossos hebraístas, né, quando não podem se manifestar. Mas kavod é a glória de Deus. Ele é Hashem, Hakavod é a sua glória, né? Hakavod, a glória, a glória de Deus. Professora Sara, com todo respeito, Raabe era ou não uma meretriz? Hebreus 11:31 está equivocado? Vamos lá. Os 4 homens levaram um paralítico até Jesus. E nós pregamos sobre esses 4 homens como amigos do paralítico. Nós dizemos que esses são os verdadeiros evangelistas porque levaram um homem até Jesus. Nós usamos a imagem deles como verdadeiros intercessores, porque cuidaram do benefício daquele homem que estava paralítico no leito. O que o texto diz? Diz que 4 homens levaram o paralítico a Jesus. A partir daí, eu posso tirar conclusões. Mas eu não sei sequer se aquele homem pagou 4 homens para o levarem. Eu não sei, porque o texto não diz. O que falo aos amados quando jogo as luzes para a importância do texto, é que a gente fique no texto. A partir daí eu posso pregar. Esses 4 homens que levaram o paralítico, eles fazem o papel do verdadeiro evangelista. Eu estou aplicando o texto, ok? O que eu sei sobre Raabe segundo o texto no hebraico? Que ela era Ishá é mulher. Ish, homem. Lembra de Ish, Queriot? Homem de Queriot. Não é o sobrenome Judas Iscariotes. Ele era Yehudá Ish Queriot, um homem da região do sul da Judéia chamada Queriot. Todos os outros eram galileus e ele era Ish Queriot. Então, Ishá, mulher. Ishá, Zoná. Tudo que eu sei é isso. Aí, quando eu pego o termo Zoná, hoje eu posso chegar a prostíbulo, mas se eu pegar o termo nos dias de Josué, eu não tenho esse sentido, eu tenho sentido de hospedaria. Eu posso concluir que essa mulher fosse viúva de um homem dono de hospedaria e ela que tomava conta. Eu posso concluir, eu posso tirar as conclusões que eu queira. Mas o que o texto diz não fortalece algumas defesas. O que acontece? Como os termos sofrem variações ao longo do tempo, não sofrem. O que é formidável? Formidável é pavoroso. Pavoroso, que causa pavor. Formidável. Mas esse sentido já não se perdeu com o tempo. Formidável hoje não é uma coisa que é admirável no seu sentido positivo. Não, fulano é formidável. Você está dizendo que aquela pessoa é pavorosa. A mulher chegou, fez um escopo progressivo, o marido vai dizer, você está formidável, querida. Ela não vai achar que está pavorosa. Certo? Então, os termos sofrem variação ao longo dos anos. Quando nós fazemos uma exegese, nós precisamos, o quanto possível, chegar com esse termo ao que ele quer dizer lá naquela época. Eu só posso dizer que Raabe era uma mulher de uma hospedaria. Por isso eu entendo que os espias tenham ficado hospedados. Eu entendo que ela soubesse das notícias. Eu entendo que os parentes dela ficassem abrigados na casa dela. Eu entendo que ela... Ok, até aí.
O que aconteceu? Com o tempo, esse termo mudou. Quando a gente pega o texto grego já faz uma aplicação dessa interpretação que foi feita. Então, não estou dizendo que o texto grego e o texto hebraico estejam errados. Nós, quando voltamos às suas fontes, nós revemos alguns conceitos. Eu só sei que Raabe morava, trabalhava ou era dona de uma hospedaria. No mais, se alguém conhece Raabe mais de perto, me conte. Me permita colocar mais alguma coisa sobre o termo zona. Zonar, né? A morar com toda a propriedade, ela está correta porque eu tenho a Brit Hadashah, no Testamento hebraico. E numa passagem que Jesus ele fala assim: todo homem que olhar para uma mulher e no seu pensamento ele desejar gostar, ele diz que ele está com Ruach Zona. Ali literalmente ele está falando espírito de prostituição. É o uso do termo zonar, né? Nesse sentido aí. Mas a pergunta, Morá, aqui é, por favor, me explique o sentido da palavra, da expressão selar. Pois é, selar. Sim, a forma como nós havíamos escrita, mas o som, selar. Por favor, os irmãos vou fazer uma viagemzinha por Oriente. Esse som, selar, ele reporta a pedras e a pedras grandes. Quando ele é usado no texto rocha, quando ele é usado no texto poético e nas canções, ele é escrito de uma forma diferente da pedra, da rocha, mas ele guarda a mesma sonoridade e tem um sentido similar. Pausa, sim, uma pausa, mas uma pausa de critério de verdade. Ou seja, o que acabou de ser dito é de tal importância. O que acabou de ser dito é uma verdade tão tremenda e tão profunda que aqui não cabem outras notações. Aqui eu tenho de colocar uma rocha. Aqui eu tenho de colocar um peso maior. Daí que eu acho muito sério, muito ousado, retirar esse termo. Por achar, mesmo que achássemos, é uma notação musical antiga, está no texto, irmãos. Então vamos retirar. Leia-nos. Há certas modificações, por favor, me ajudem aí os especialistas em grego. Mas, por exemplo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é o texto no grego original. Você não vai encontrar um texto em português dessa forma. Vai encontrar quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E alguns ainda ajudaram. Esses que ajudam é que são terríveis, né? Quem tem ouvidos para ouvir. Qual é? Ah, mas não tem problema. Quem tem ouvido são dois, então põe dois. Ouvi dois. Mas há um problema, porque se eu digo quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, eu tanto me reporto ao órgão como ao estado de ouvir. E aí eu assemelho o versículo a quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, essa palavra eu não estou dizendo àqueles que nunca ouviram, eu estou dizendo essas palavras àqueles que já têm ouvido. Quem tem ouvido, ouça. Não dá uma modificaçãozinha? Eu creio que seria de bom tom nós procurarmos não ajudar a palavra. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Eu não sei se responde, mas selar não é igual a pedra, mas evoca rocha. E tem o sentido de algo. No grego nós teríamos o em verdade, te digo. Só que essa é colocada depois do que foi dito com muita importância. Tá? Então há um
peso de importância. Professora Sara, como a senhora pode explicar que o pentecostal não é fruto da reforma se todo o construtor teológico é sistemático, existente e vieram dos principais pais da reforma? Tem certeza? Não, eu tenho certeza que a professora tem certeza de que não é assim. Nós estamos agregando um conhecimento já sistematizado, disponibilizado pela reforma. Isso é uma constatação. É mais fácil, perdoem os teólogos e seus esforços, e isso não é generalizado, mas é uma constatação, é algo que está acontecendo. Ao invés de nós, talvez não seja nem querido Espírito, não sei, mas ao invés de nós estarmos desenvolvendo uma teologia que não norteie, nem oriente, mas que registre e sistematize a nossa fé, nós estamos emprestando da reforma à custa de herdarmos as suas discussões, as suas incoerências, o seu preconceito. Você tem ideia do peso antissemita de Lutero? Você tem ideia do peso político de Calvino? Então nós pegamos, e aí nós estamos fazendo uma colcha de retalhos teológicos para adaptar essa teologia herdada àquilo que cremos. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Lembrando que sabedoria é superior à lógica, se num seminário pentecostal nós nos detivermos a explicar a sistematização teológica como está dividida nas academias de teologia, mas abrirmos a Bíblia e conferirmos aquilo que cremos, faremos melhor do que herdarmos os discursos já feitos, tentarmos nos adaptar. Então, você pode responder com muita tranquilidade que você não é nem calvinista nem arminiano. Você é pentecostal. Eu sou reformado. A gente respeita quem seja reformada. Eu sou reformada por Jesus. Glória a Deus. Nesse sentido, o Senhor fez uma reforma. Na verdade, fez mais do que reforma, né? Ele me fez nascer de Jesus. É nesse sentido, né? Com a graça e com a misericórdia que se renova a cada manhã, né? Então, queridos, vamos entender isso, mas não como quem se encolhe, acreditando que isso é ignorância, mas como quem retorna ao princípio da singeleza e da simplicidade. Pentecostalismo, lembrem disso, retoma a Pentecostes ao Senado. E os movimentos pentecostais, quando aconteceram ao longo da história da igreja, aconteceram justamente para nos fazer voltar a essa simplicidade original. E a coisa mais sábia do que a nossa irmã que foi batizada no Espírito Santo na Rua Azusa, sentou ao piano e tocou o piano e falou 5 ou 6 idiomas e só Jesus, né? Isso é coisa muito sábia. Não há como explicar isso. Não há como explicar isso. A sistematização é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta. Mas nós não vamos herdar a reforma em sua teologia reformada. Nós somos anteriores a ela. Professora Sara, aqui com uma pergunta, que ela se desdobra em outras 2 perguntas. Dá para sintetizar? Pois é, eu estou tentando aqui, mas é difícil. Porque a pessoa mandou aqui foi um testamento, né? Um Novo Testamento. Ele misturou hebraico com grego, aí foi complicado aqui.
Eu não sou especialista nessas duas áreas, então é meio complicado para mim. O negócio de missões. Você passa para ela e Isso. Eu acho bem melhor, exatamente. Oi, a Vamos gente não vai fazer a saber. pergunta aqui que mais simples, né? Vamos lá. Vamos aqui. Senhora Flávia, em tese uma pergunta até de cunho pessoal, né? Vamos lá. Haja visto as indignações pelas quais a senhora retratou, como é a sua análise nesse tsunami de news, pregadores, tem mais, do manto, que estão por aí oferecendo oferendas mágicas e loucuras ao povo? Embora há diferença entre povo e Igreja Santa? Eu acredito que o elaborador da pergunta esteja tão indignado quanto eu em relação a várias coisas. Não tenho nenhum problema em falar de certas novidades que estão acontecendo. É uma aliança também com Deus, primeiramente, mas também com os meus alunos. E nesse momento nós estamos juntos aprendendo, né? A indignação é grande. Se eu passo por isso, eu não posso imaginar quanto determinadas coisas ofendem ao Deus Santo. Por exemplo, diante do templo de Salomão, os irmãos sabem, havia 2 colunas lindas que não sustentavam nada. Eram colunas que não estavam atreladas ao restante da construção do templo. E Aquim, a coluna da direita, e Boaz, a coluna da esquerda. E Aquim, ele estabelece. Daí o nome no português Joaquim. Porque o português não tem, o hebraico não tem já, e a gente não ajuda. E Aquim. E a esquerda, Boaz, ele virá com poder resgatador. Por que aquelas 2 colunas estavam diante do templo e nada sustentavam? Era uma forma de mostrar que elas sustentam tudo. O fiel que adentra o templo precisa saber que todas as coisas foram estabelecidas pelo Senhor e que Ele virá com poder resgatador. Eu acho muito interessante alguém simular um templo de Salomão e esquecer dessas 2 colunas. E fazer o desenho conforme o desenho esotérico, místico, babilônico, que Herodes ergueu e que estava lá nos dias de Jesus. Estava nos dias de Jesus, Jesus viu e ainda assim manifestou a sua glória naquele lugar. Sim, porque afinal de contas, a Kavod não se manifestou apenas no tabernáculo ou no templo de Salomão. Mas quando um jovem casal adentrou aquele lugar com um bebê embrulhado para a sua apresentação, a glória de Deus mais uma vez adentrou o templo. Glória a Deus. Era um templo profanado, de um sacerdócio profanado, mas Deus ainda assim manifestou a sua glória. Simeão viu e Ana também viu. Mais tarde, a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus adentrou o templo e adentrou várias vezes e ali apregoou a palavra do Senhor. Caifás, com toda a distância que aquele homem tinha da fé no verdadeiro Deus, profetizou que um justo morreria pela nação, porque era o sumo sacerdote naqueles dias. Deus não depende nem da correção do homem e nem está limitado por causa das incorreções do homem. Cuidado, tenha o homem. Deus está focado no pecador arrependido, quebrantado, que ele não rejeita. Lamentavelmente, e isso Jesus já nos anunciou, muitos farão do Evangelho causa de pregar o Evangelho para de inveja, farão do Evangelho causa de ganho, venderam as cadeirinhas de balanço para a vovó. Aqui vocês são testemunhas uns dos outros de que todos ouviram e têm ouvido nesta casa de ensino as fiéis palavras do Senhor.
Então, cada um de nós saiba zelar pela palavra que lhe foi confiada e, mesmo nos momentos mais difíceis, não negociar a fé. Quanto aos que a negociam, Deus os julgará. Eu tenho a mesma ira que o irmão que fez a pergunta tem. E tenho a certeza de que o Senhor se chama Jeová, ele não se chama Saralice. Eu não tenho a mesma paciência. Mas ele entende. Não é? Aqui e ali um se converte, aqui e ali um é restaurado, aqui e ali um é libertado. Os irmãos têm visto isso, não é mesmo, irmãos? Eu sou ainda de uma época, eu lembro do pastor Fanini, do pastor Rafael Zambrotti, e de como nós tínhamos campanhas de oração, relógios de oração, para termos 10 minutos na rádio, para pregarmos o Evangelho. Não consigo entender horas de televisão para falar coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. Eu não consigo entender. O irmão não entende, eu também não entendo. Juntemos nossa indignação e vamos procurar não pecar. Eu vou fazer essa pergunta e, se a professora permitir, depois que ela responder, eu faço um pequeno adendo. Eu acho que o articulista ele não ouviu bem, mas tudo bem, eu vou fazer. Diz assim: a senhora comentou que somente o novo nascimento pode mudar a sociedade. Como explicar o principal lema da reforma, ao lado de cada igreja uma escola? Essa é a primeira. Parece-me que Jesus já salvava antes da reforma, eu não sei, mas eu tenho dúvida, mas deve ser assim. A segunda: se a educação, a ética e a lógica não são importantes, o que a senhora diz de países como Suíça e Alemanha, que têm um alto índice de desenvolvimento humano, fruto de alto investimento na educação? A senhora responde e depois eu faço um comentáriozinho sobre a Alemanha e a Suíça. Agora eu fiquei com desejo de me unir ali ao pastor que é responsável pelas áreas de missões. Quem sabe o Senhor envia essa pessoa para a Suíça para entender o que é a sociedade suíça, o que são determinados, o que é a vida, o que é o pecado, o que é a devassidão, o que é a degradação. Eu quis colocar aqui excelência. Excelência. Estou falando da excelência da sabedoria diante da lógica. Estou falando da excelência do novo nascimento diante da educação. Estou falando da excelência da santidade diante da ética. Eu posso exigir de um político não cristão que tenha ética, mas eu jamais me sentiria com coragem de cobrar isso de um irmão, porque o irmão já está sendo desafiado a ser santo. Ética é coisa pouca para quem está buscando ser santo. Meu Deus. Santidade é coisa maior. Há coisas que são tão ilógicas. Estávamos em Jerusalém quando já ia começando o Shabat, e no Shabat as lojas fecham. Não há onde comprar nada. E minha amiga, minha irmã Ieda, ela precisava de pão, ela come pão todos os dias, eu de dieta. A Bíblia diz que a gordura e a porção do Senhor, eu tenho pedido, Jesus, leva a tua porção. Senhor, tenho me ajudado. Eu fui para Jerusalém plena de dieta. E esqueci de comprar pão naquela sexta-feira de manhã. E estávamos indo, a irmã Ieda e eu, para o local de oração. Eu esqueci do meu pãozinho, me perdoe. Quando uma moça veio em nossa direção, ela, na porta da cidade antiga, a porta de Java, ela veio com 2 pãezinhos, 2 pães trançados de Shabat. E ela veio e eu disse: querida, essa hora o Shabat já começa e você ainda vende pão? Mas eu não estou vendendo, eu vim trazer pão para vocês. Disse: mas você não está vendendo? Eu disse: não.
Eu venho da parte do Eterno trazer pão para vocês, para que não passem o Shabbat sem pão. Nós pegamos o pão, levamos para casa, aquela noite comemos o pão, e Ieda ainda perguntando: se você está de dieta, você vai comer pão? Se Ieda. Se fossem 10, eu comeria os 10. Então é muito lógico. Assim como não foi lógico no dia que nos perdemos, nós estávamos na rua certa, mas no sentido errado, eu vi um rapaz correndo. Vocês estão no lugar certo, mas estão indo na direção contrária. Voltem e caminhem, e lá, em tal localização, dobrem à direita. Aí, mas como é que o senhor sabe para onde nós vamos? Vocês não estão indo para tal lugar assim? Sim. E quem é o senhor? O senhor é um dos voluntários. Mas voluntário de onde? Um dos voluntários. Você não sabe? Saiu correndo. Não, voluntário. A lógica é linda. Fiz 4 anos de engenharia química, estava conversando com uma amiga, fui professora de geometria descritiva. Eu amo os conceitos matemáticos, mas sabedoria é algo mais excelente que a lógica. A irmã Sara falou de Tiago 3,17, não é? A sabedoria que do alto vem, primeiramente, é pura, pacífica, moderada, cheia de bons frutos, imparcial. Tá? Isso é sabedoria. Ela já falou a primeira resposta aqui sobre todos os erros da sociedade que são apoiados pela Suíça e pela Alemanha. Mas eu queria dizer mais para vocês. Na minha concepção errada e bem fraquinha, a Suíça é o abutre da humanidade. Eles vivem de dinheiro roubado dos países que são como o nosso. Um monte de político sujo que tem conta na Suíça, eles sabem que o dinheiro é transferido daqui e é dinheiro roubado dos nossos políticos, fazem conta lá, eles sobrevivem com esse dinheiro, e quando o político é preso aqui, eles não mandam o dinheiro de volta não, queridinhos. Pensa bem, a gente quer comparar um país de 10 metros por um país de 2 milhões de metros. Não dá para comparar não, filho. Eu agradeço até, mas a minha concepção são muitos suicídios. E é muito suicídio também. Sabendo-se que não existe um radiógrafo, mas cerca de 5.683 cópias das cópias, como podemos afirmar que o texto Receptus deve ser considerado mais próximo dos radiógrafos? Se o considerado como tal, então somos detentores do que realmente considera-se o mais próximo do original? Os manuscritos foram os manuscritos aceitos pela igreja desde o ano 120 da era cristã. Até nesse tempo agora há uma tentativa pela moderna academia de fazer alteração, né? Não se usar mais a divisão da história antes de Cristo e depois de Cristo, mas antes da era comum e depois da era comum, para retirar a marcação que Jesus fez na história antes e depois dele. Mas nós temos um consenso, uma unidade que vem do uso histórico que a igreja em seus primórdios fez desse texto, que foi conservado e que a reforma recebeu como o texto bíblico correto. Nós não temos um manuscrito original. Por que nós não temos manuscrito original? Porque foram destruídos, inclusive, porque eram copiados e copiados. Nós estamos falando diante da imprensa, nós estamos falando diante das publicações. Hoje nós somos privilegiados. O irmão faz um texto hoje, publica amanhã, tira não sei quantas mil cópias, manda por internet, todo mundo lê, põe no Facebook. Bom que nós aproveitássemos toda essa disponibilidade para colocar coisas sérias, né? Coisas importantes, coisas transformadoras. Mas
O texto recebe esse nome justamente porque foi recebido pela reforma. Mas o fato da reforma receber não significa que ele nasceu ali. Quando a reforma o recebe, nós já estamos falando de 1.400 anos de história de textos que estão percorrendo o mundo. Então, esse texto ele vai ser criticado em 1880, quando há aí uma tentativa de algumas modificações. Eu tenho uma certa preocupação, porque eu tenho visto publicados textos em grego que não são os originais para o Receptus, ou que coincidem com o Receptus. Já são textos retirados de alguns versículos com metade, versículos com parte. E aí o aluno incauto, não digo os irmãos, mas algum incauto, pega aquele texto grego e pensa, são os originais. Não é porque está no grego que são originais. Tá, queridos? Por favor. Por favor. Não é porque está no grego que é original, não é porque é comentário de rabino que é bíblico, em nome de Jesus, irmãos. Uma coisa é o que é Bíblia, Antigo Testamento, outra coisa é o que é judaísmo rabínico, porque nem todo judaísmo é rabínico, e não estamos defendendo o judaísmo, ok? Vamos pensar em aliança de Deus com Abraão e com seus filhos. Não vamos pensar em judaísmo, em religiosidade, nem a questão romana, nem a questão reformada. Nossa palavra e nosso foco foi com relação ao texto bíblico, ok? Acredito que temos excelente acesso tanto ao texto do Antigo Testamento quanto ao do Novo Testamento. Quiseram muitos irmãos nossos terem tido essa ferramenta em mãos. Tiveram às vezes só trechos de cartas paulinas, textos de cartas petrinas, e ainda assim pregaram o Evangelho e morreram por sua fé. A nós, eu creio que muito mais será cobrado, porque temos realmente muito mais. Temos excelente texto nas mãos, excelente material de trabalho. Agora vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Não falta farinha para se fazer pão. Vamos fazer em nome de Jesus, da melhor forma que Ele nos permitir. Não adianta só intelectualidade. Tem de haver unção. Última pergunta, professora Sara. É relevante afirmar que nesses contextos implícitos, no contexto bíblico, também a senhora explanou, é possível um estudo equidótico através dos pressupostos? Pois é. O estudo dos pressupostos influencia em especial, quando nós falamos de método aqui, em especial os métodos dedutivos de abordagem da Bíblia. Dissemos que de uma forma bem simples. Uma coisa é eu dizer, eu quero falar sobre isso. Vou ver qual é a melhor versão ou tradução da Bíblia ou passagem bíblica que defenda a minha ideia. Outra coisa é eu dizer, vou orar, vou jejuar, vou buscar na Bíblia a direção e o pão de Deus para o povo ao qual eu vou ministrar. Se Deus colocou um tema no coração, na mente, você vai caminhar dentro desse tema. Se Deus colocou uma passagem, você vai talvez encontrar uma pedreira, vai enfrentar essa pedreira. Talvez você encontre um manancial, um lago profundo. Você vai mergulhar, você vai beber, você vai buscar, você vai enfrentar. E se você tiver ido com um pensamento, você vai sujeitar o seu pensamento à palavra de Deus. Hoje eu ouço pregadores dizerem, irmãos, o texto diz isso assim, mas eu acho que, mas eu penso que. Ora, a crítica textual, acadêmica, ela nos permite e ela nos ensina que a abordagem do texto, ela se faz a partir de pressupostos. Que alguém, ao contar até uma história, ou a história, com H maiúsculo, vai fazer uma narrativa segundo pressupostos. Isso tudo cabe bem à crítica textual.
quando eu pego a minha Bíblia, eu creio que o mesmo Deus que falava com Adão à tarde, a revelou, a guardou e a fez chegar até mim. Eu não estou tratando de uma história contada por meus olhos, mas de algo revelado pelo Criador. E porque eu estou lidando com algo revelado, há textos em que o próprio homem que escrevia não tinha plena consciência do que estava falando. Meu Deus. Quando Moisés pegou o sangue do sacrifício e aspergiu sobre o povo, ele fez algo que não se podia fazer. Porque só se podia aspergir sangue sobre a casa sacerdotal. Talvez nem Moisés entendesse que naquele momento ele já estava profetizando um tempo e um desejo de Deus. Não de uma tribo dentro de um povo que se dedicasse a servi-lo. Não de uma família dentro de uma tribo, dentro de um povo que se dedicasse a servi-lo, mas de uma nação sacerdotal. Quando ele asperge o sangue do povo, ele não está sendo veterotestamentário, ele está sendo tremendamente neotestamentário. Ele está proclamando a graça de Deus e o sacerdócio universal dos crentes. Essas coisas não se conseguem com crítica textual ou com pressupostos humanos. Meus pressupostos sucumbem na hora em que eu abro as páginas da Escritura. Glória a Deus. Queridos, em nome da Precária, e ó, vamos orar, tá, irmãos?